Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e hoje eu trouxe a câmera. Não sei em que lado que tá saindo aqui, mas devido a um feedback de vocês que prefeririam que eu tivesse aparecendo também, não só a voz, cá está a câmera. Então vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos discutir sobre por que nós somos corajosos no loss e medrosos no game. Então, a aula de hoje ela tem como objetivo ajudar você a entender o funcionamento da mente. Então, esse sentimento, né, de coragem e de medo, ele acontece devido ao contexto. Então, a gente já aprendeu que a emoção ela é um produto de um pensamento, da percepção que você tem do ambiente. Porém, nesse caso, é importante que a gente traga também toda a evolução cognitiva que aconteceu para a gente chegar onde a gente está hoje em relação a esses sentimentos que aparecem aí nesses contextos. Então vamos lá. Tudo começou na época das cavernas. E o que aconteceu? Eu preciso que você entenda o seguinte, ó. Quando o homem da caverna ele estava lá no seu período bem antigamente, ele precisava garantir a sobrevivência. Por que ele precisava garantir a sobrevivência? Porque o instinto das espécies é reprodução para poder continuar aí gerações e gerações vivendo. Só que o que acontece? Esse homem da caverna, ele precisava sair das cavernas, que era um ambiente totalmente seguro, para poder buscar o alimento fora dela. Porque se ele não comesse, ele não garantia a sua sobrevivência, ele ia morrer de fome. Só que imagina a situação que não era, com um monte de animal fora dessa caverna, com às vezes temperaturas totalmente fora da condição natural humana, então às vezes muito calor, muito frio, e animais que eram muito mais fortes que esse homem, que estava desprovido de várias ferramentas para poder lidar com aquela situação. Então, como que acontecia a situação? Vamos lá. Então, está ali, deixa eu pegar aqui a caneta, esse homem da caverna, que eu vou desenhar ele aqui, que estava tranquilamente lá na sua caverna e ele tinha que garantir a sobrevivência. Para ele garantir a sobrevivência da espécie, ele precisava caçar. Tudo bem? Até aí acho que eu acredito que está todo mundo tranquilo. Então, o que acontecia? Quando ele saía da caverna e ele conseguia a caça, então ele era efetivo, isso ganhar não tirava o fato de que ele precisaria no dia seguinte continuar saindo da caverna para poder caçar de novo. Só que se naquele dia ele ganhava, ele não precisava mais assumir risco de sair da caverna. Porque naquele dia específico, ele já tinha conseguido garantir a sobrevivência dele. Ele já tinha batido a meta dele. O que era bater a meta? É conseguir uma caça por dia. Só que, quando esse mesmo homem saía da caverna e não conseguia a caça, ele não podia aceitar ficar sem. Porque se ele ficasse no loss, ele ia morrer de fome. Ele não garantia a sobrevivência dele. Então, pelo fato dele não conseguir a caça naquele dia, tornava aquele contexto de perda aversivo. Então, ele não podia aceitar que ele não tinha batido a meta. Ele tinha que sair de novo para poder caçar. Então, quando ele estava no loss, ele precisava arrumar uma forma de recuperar aquilo. Então, ele tinha que ser averso à perda. Ele não podia aceitar aquela perda. Ele não podia aceitar aquela falta. Quando ele estava no game, ele não assumia mais risco.
Porque ele já tinha resolvido o problema dele daquele dia. Só que quando ele estava na perda, ele podia aceitar a perda? Não. Só que imagina isso repetido diversos e diversos e diversos anos. Milhares de anos. Foi aprendido. Aprender vem de apropriar, prender. Então, esse funcionamento, ele vem enraizado lá na nossa cabeça de que, poxa, se eu ganhei, por que eu vou assumir mais risco? Eu já fiz o que eu precisava fazer. Só que se eu perdi, eu não posso aceitar aquela perda. Por quê? Porque eu tenho um dano. Aquilo está prejudicando a minha sobrevivência. Eu vou precisar arrumar uma forma de recuperar aquilo de alguma maneira. No livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele vai trazer para a gente essa ideia do porquê que nós somos medrosos no ganho e corajosos na perda. Acontece justamente por conta disso que eu te falei, do que foi aprendido lá na época das cavernas. E o Daniel Kahneman, ele traz a teoria da perspectiva. O que é a teoria da perspectiva? Ele diz basicamente assim, que o ganho ele é menos intenso que a perda na mesma proporção. Isso quer dizer que para eu sentir felicidade de ganhar 10 reais, vamos supor, a mesma descarga emocional, deixa eu só desligar aqui o celular, peraí. A mesma descarga emocional de ganhar 10 reais vai ser sentida perdendo 5 reais. Então, quando você perde, você não precisa perder mais do que você ganha. Mas a resposta emocional, ela é muito mais intensa. Porque olha o histórico que eu acabei de contar para você. O que acontecia? Ele só não tinha perdido a caça. Ele perdia a caça. Ele perdia a chance de sobreviver mais um dia. Ele perdia a chance de voltar para casa cedo. Ele perdia a chance de proliferar a espécie. Ele perdia muito mais do que simplesmente a caça. Então, olha como que o prejuízo dele era muito mais intenso. Quando ele ganhava o quê? Sobrevivi só mais um dia, beleza. Só que amanhã tem mais. Então, ele não podia cantar a vitória, ele não podia comemorar. E isso foi aprendido. Então, olha o nome, Teoria da Perspectiva. E é nisso que a gente vai bater hoje na aula. Por quê? Tudo depende de perspectiva. Vamos lá, ó. Qual dos dois investimentos é melhor para você? A. 85% de chance de ganhar R$1.000 e 15% de chance de ganhar nada. Ou B. Certeza de ganhar R$800. A maioria das pessoas tendem a responder B. Nesta questão, o valor esperado da alternativa A é de 850 e o valor esperado da alternativa B é de 800. A escolha matematicamente correta seria a alternativa A, com uma diferença de R$50. Porém, quando a gente traz essa certeza de não ganhar nada, 15% de chance de não ganhar nada, a gente está colocando aqui o risco. Então, é como se eu perguntasse para aquele homem da caverna assim, ó, você tem 85% de chance de ganhar 1.000 sementes, mas você tem 15% de chance de não ganhar semente nenhuma. Ou você quer garantir aqui 800 sementes? Ele vai falar assim, meu Deus, garantir aqui certeza, porque se eu não tiver, eu tô muito ferrado. Eu tô muito no prejuízo. Então, quando a gente olha para essa perspectiva do ganho, a gente tem aversão ao risco. Obviamente que algumas pessoas aqui na aula podem ter respondido que preferem a A. Eu estou falando aqui que foi uma coleta de um artigo científico que inclusive vai ser disponibilizado para vocês na plataforma.
para depois vocês lerem. Então a gente vai para outro exemplo. Qual das duas soluções você escolheria? Imagine que uma nova doença atingiu a população da cidade onde você reside. Um grupo de cientistas trabalha para conter a epidemia. Eles esperam que, no mínimo, 600 pessoas morram por conta da doença. Duas soluções para combater a doença foram encontradas: solução A e a solução B. Se a solução A for aplicada, 200 pessoas serão salvas. Se a solução B for aplicada, há 1/3 de probabilidade que 600 pessoas serão salvas e 2/3 de probabilidade de ninguém ser salvo. Qual você escolhe? Solução A. Na questão, a solução A e a solução B são matematicamente iguais. Seja qual for a solução adotada, 200 pessoas serão salvas e 400 pessoas morrerão. Mas a questão foi formulada enfatizando o ganho, ou seja, pessoas sendo salvas. Semelhantemente à questão 1. Os resultados também foram quase empates, não obtendo padrão de preferência em relação ao risco quando se enfatiza um ganho, aqui no caso do artigo. Porém, o que a gente precisa tomar cuidado aqui? Quando a gente coloca que 200 pessoas serão salvas, você percebe que na narrativa não há contato com o prejuízo? Não há contato com a perda. Então, quando você olha da maneira em que a perda parece não existir, né, que a gente esquiva dela, a gente foge dela, as escolhas ficam muito mais pautadas naquilo que exime você tomar um risco, diferentemente da solução B. Qual das duas soluções você escolheria? Imagine que uma nova doença atingiu a população da cidade onde você reside. Um grupo de cientistas trabalha para combater a epidemia. Eles esperam que no mínimo 600 pessoas morram por conta da doença. Duas soluções para combater a doença foram encontradas: solução A e solução B. Se a solução A for aplicada, 400 pessoas morrerão. Se a solução B for aplicada, há 1/3 de probabilidade de que ninguém morrerá e 2/3 de probabilidade de 600 pessoas morrerem. Qual você escolhe? Aqui eu escolheria a solução B. Por quê? Nessa questão, a solução A e a solução B são matematicamente iguais, seja qual for a solução adotada. 400 pessoas morrerão e 200 pessoas serão salvas. Mas a questão foi formulada enfatizando a perda, ou seja, pessoas morrerão. Comparando as respostas da questão 2 entre os questionários tipo A, que foi o anterior que a gente fez, e o tipo B agora, pode-se constatar que os resultados demonstraram que os respondentes têm uma propensão ao risco quando percebem uma perda. Então, o que ele quer dizer? Que quando você entra em contato com a perda, você fica muito mais corajoso para arriscar, porque a ideia de risco está associada a não ter prejuízo. Se eu tomo esse risco, pode ser que eu ganhe. Se eu entro na operação de novo, pode ser que eu recupere. Eu preciso sair para tentar caçar de novo, porque pode ser que eu consiga, enfim, garantir a minha sobrevivência. Então, propensão quando percebe uma perda, pois nos dois questionários 400 pessoas morrerão, independente da solução escolhida. Mas como se pode verificar, no questionário tipo B, onde foi enfatizada uma perda, 68% das pessoas preferiam escolher a B do que a A. Então você percebe que quando a gente apresenta a mesma pergunta com o mesmo contexto, a gente só muda na hora de descrever. Você salvará tantas pessoas ou tantas pessoas morrerão, interfere diretamente na tomada de decisão. Então começa a identificar isso no mercado. Quando você olha para
o que está acontecendo na perspectiva da perda, como que isso reflete seu processo de tomada de decisão? E quando você olha na perspectiva do ganho, como reflete seu processo de tomada de decisão? Vamos lá. Qual das duas soluções você escolheria? Escolha entre A. Certeza de ganhar R$ 240. B. 25% de chance de ganhar R$ 1.000 e 75% de chance de ganhar nada. Nessa questão, a resposta matematicamente correta é a opção B, pois seu valor esperado é de R$ 250. Então, quando a gente faz a conta que você traz para o racional, você fala, poxa, compensa muito mais escolher a alternativa B. Mas a hora que você simplesmente escuta as alternativas, o sentimento que é gerado ao escutar chance de ganhar nada, ele grita para sua mente. Sua mente faz o seguinte, ó, já que não tem chance de você não ganhar nada, fica com o que é certo. Fica com o que é garantido. Não toma mais risco. Então, a gente acaba optando pela opção A. Obviamente que tem pessoas que escolheriam a opção B. O que eu estou dizendo aqui é a resposta de um artigo científico que trouxe um questionamento mais em massa. Outra pergunta. Qual das duas soluções você escolheria? Escolha entre A. Certeza de perder 750 ou B. 75% de chance de perder 1.000 e 25% de chance de perder nada. Qual você prefere? Nessa questão, as duas opções são matematicamente iguais. No entanto, uma quantidade expressiva de respondentes preferiu a opção B, demonstrando uma forte propensão ao risco quando deparados por uma situação que enfatizam perdas. Então, começa a olhar. Você fez uma operação. Você saiu lá com seus 6 pontos. Você saiu vencedor, foi no seu alvo. Primeira operação. Se você pensa em fazer uma segunda operação, você fala assim, poxa, eu tenho chance de ganhar, mas eu também tenho chance de entregar o que eu já ganhei. Ou eu tenho chance de poder ficar garantido essa minha meta do dia. Qual que você vai escolher? Eu tenho a chance de perder o que eu já ganhei ou eu prefiro ficar certeza com o que eu já ganhei? Certeza do que você já ganhou. Só que quando você está na perda, como que você enxerga o contexto? Se eu entrar de novo, eu tenho chance de ganhar. Muitas vezes você nem enxerga a chance de perder aquilo. Principalmente quando a gente fala assim, imagina aqui, um operacional. Você tem que ter 75% de chance de ganhar 1.000 e 25% de chance de não ganhar. Isso aqui, no contexto recuperar loss, porque você já está no contexto em que quando a gente enfatiza a perda, a gente se torna muito mais aceitável e muito mais... Como que eu vou falar isso? Não é amigado ao risco. Você fica muito mais propenso a aceitar o risco. Vai determinar diretamente a sua tomada de decisão. E aí, como que a gente vai resolver isso? Primeiro ponto, ter uma estratégia bem definida e ser disciplinado ajuda na proteção desse mecanismo da mente, já que os ganhos serão mais frequentes do que as perdas. Então você começa a criar um ambiente emocional muito mais favorável no sentido de adquirir confiança, porque você entra, dá certo, entra, dá certo, entra, dá certo. Isso cria a ideia de que, poxa, tô ganhando. Só que se eu tomar o risco, tem maior a chance de dar certo. Porém, a gente precisa aprender um ponto aqui que é interessante. Nunca, nesse caso,
o conforto emocional vai estar junto da tomada de decisão. Porque isso é biológico. Ser aversivo ao risco quando está ganhando é biologicamente programado. E quando você está na perda e não aceitar aquela perda, é biologicamente programado. Então, o que a gente precisa entender é que as nossas regras, os nossos comportamentos, eles têm como função proteger o seu emocional, muitas vezes do próprio funcionamento biológico que existe nele. Se eu não me engano, a gente discutiu sobre isso na primeira ou na segunda aula. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que quando você está na perda, o desconforto que existe, ele é quase que do seu instinto. E quando você está no ganho, o desconforto que existe, ele também é relacionado ao instinto. O que a gente precisa fazer é perceber esse contexto, perceber esse cenário e atuar com um comportamento que é escolhido. Então, você vai fazer o seguinte, você vai perceber o cenário. Eu tô no gain ou eu tô no loss? Por isso, gente, que dá tempo entre os trades. Fez uma operação, entenda o contexto. Pensa sobre o que está acontecendo, como aquilo ali está impactando você, como que está refletindo no seu emocional. Analisou o contexto de gain, como esse contexto interfere no seu comportamento? Como que o contexto de loss interfere no seu comportamento? A partir do momento que você identifica, olha, quando eu estou no contexto de gain, meu comportamento tende a ser esse, o que você faz? Se no contexto de gain, meu comportamento tende a ser X, eu vou escolher me comportar da forma Y. E aí você vai fazer o quê? Forçar o comportamento. Se eu estou num contexto de loss e meu comportamento tende a ser A, eu vou forçar um comportamento B. Porque esse comportamento forçado, ele precisa estar relacionado principalmente à experiência positiva. E aí a gente entra lá na aula de recompensa. Quando você começa, repete de uma forma, você vai fazendo esse comportamento ser cada vez mais frequente e adquirir resultados positivos sobre ele, é como se você criasse na sua mente assim, ó, pode sair da caverna, pode tomar o risco, porque os animais que estão ali, eles já não causam dano para você. E caso eles te causem algum prejuízo, ele não é extremo a ponto de tirar a sua vida. Você vai ter uma dor, mas ela não te incapacita. Incapacita, né? Capacita? Gente, ela não te torna incapaz de no dia seguinte tentar uma caça novamente. Para você entender essa construção da mente sobre o medo, sobre a tristeza, sobre a felicidade, eu sempre indico o filme Divertidamente. Então, deixa eu mudar a cor aqui, porque senão não vai aparecer. Assistam o filme Divertidamente, porque ele é muito interessante para trazer isso para você. Como que a gente vai gerando memórias com base nas nossas vivências. Segundo, explorar as possibilidades de ganho dentro de um cenário de perdas. Mudar a perspectiva. Para isso, tem exercício disponível para vocês aqui na plataforma. Exame de perdas e ganhos como foco na tomada de decisão. Frequentemente tomamos decisões olhando de forma tendenciosa para as perdas, em vez de olhar para os ganhos. Tudo a aula foi só para explicar isso. Por exemplo, podemos encarar uma mudança ou um novo comportamento a ser experimentado em termos do que será perdido. Ou podemos pensar sobre uma decisão em termos do que será ganho.
Se você examinar as decisões atuais ou passadas, estaria decidindo principalmente com base no que poderia ser perdido ou com base no que poderia ser ganho? Qual é a forma mais equilibrada de tomar a decisão? Então, o que você vai fazer? Você vai imprimir esse exercício. E ao imprimir esse exercício, você vai começar a escrever as decisões que você toma no mercado. Por exemplo, entrar depois de um gain, entrar depois de uma perda, segurar a operação quando ela está a seu favor, encerrar o trade antes. São exemplos. O que acontece quando você foca principalmente na perda? Quando você está ali, possíveis decisões, não estou pensando em soltar uma parcial curta. O que acontece quando você olha só na perda? Se eu não soltar essa parcial curta, pode ser que o mercado volte, me estope. Só que se eu soltar, eu consigo proteger tudo e mais. O que acontece quando você foca nos ganhos? Mas se eu não soltar essa parcial curta, por exemplo, eu vou estar agindo de uma forma profissional, eu tenho chance de ganhar mais, eu não vou estar conseguindo pagar o risco que eu assumi nessa operação. Então você vai colocando esse exercício de uma forma a te ajudar a fazer o que os exemplos trouxeram. Quando a gente olha para a perda de pessoas que morrem, a gente tende a tomar decisões muito menos assertivas do que quando a gente foca, por exemplo, no gain. Quando a gente olha na perspectiva do ganho, o resquício emocional, a vulnerabilidade emocional tende a ser menor quando estamos em uma perspectiva de ganho. Compreender o funcionamento da mente e trabalhar a autopercepção quando identificar o desconforto. Então, alternância de foco. A gente teve uma aula sobre isso, mas a técnica que você vai ter que utilizar... Peraí, gente, que eu preciso... Aqui. Eu tava tentando achar onde que tava o cursor. O que você vai fazer, ó? Entrou na operação. Você tem o medo e você tem aquele comportamento que precisa ser feito. O que você vai fazer? Tá aqui, ó. Medo, comportamento. Medo, comportamento. Medo, comportamento. Chegou. Tá lá no contexto. Tô no contexto de perda. Tô no contexto de ganho. Identifiquei meu medo, seja o problema com um risco, seja com a perda, você vai automaticamente trazer seu foco para o que de fato deve ser feito. Sentiu medo, comportamento. Medo, comportamento. Então você vai utilizar a autopercepção da sua insegurança como gatilho para fazer o que precisa ser feito. Então, o problema não é o que você está sentindo aqui na hora. O problema é o que você faz com o que você sente. Isso é importante. O sentimento, ele não vai mudar. A única coisa que muda é a sua atuação frente àquele sentimento. Então, a gente tem aula sobre alternância de foco já na plataforma. Façam esse exercício para já deixar essa tomada de decisão mediante o contexto de perda, o contexto de ganho. Como que você vai olhar para a situação de uma forma mais ágil? Então, imprime, escreve, coloca no teclado. Tá operando, identificou aquela decisão? Lê. Eu tô focando no perda ou eu tô focando no ganho? Qual decisão aqui se torna mais equilibrada para eu me aproximar daqueles objetivos que eu estou buscando, que é ser consistente, que é viver de mercado? Gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui, seja no Telegram, seja na própria plataforma, nos comentários, seja no Instagram. Qualquer coisa, mandem mensagem. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.